Muito boa tarde. Nessa Live Express de hoje, eu vou estar falando sobre como elevar a frequência vibracional do corpo. Vem comigo para essa Live Express, uma live rápida, prática e direta para você, mulher empreendedora que está buscando se transformar. Holístico integrativo, especializado em apometria e reprogramação mental. E eu te convido a você vir comigo para essa live, para o seu processo de autodefesa energética, de refino e cuidado energético. Bora comigo. Olá, Janice, olá, Edmundo, sejam muito bem-vindos. Já aproveitando aqui, Edmundo, você é advogado, né? Eu tenho feito uma parceria com colegas advogados, tá? Igual como você, eu não sou da área, mas eu já tenho atendido alguns clientes que são advogados e alguns clientes que estão com processos advocatícios na justiça. E aí eu tenho aberto parcerias com pessoas do meio jurídico. Depois fala comigo no particular para a gente poder eu te explicar melhor, tá certo? E eu vou te explicar como é a proposta de trabalhar a apometria com os clientes e, através desses clientes, poder fazer ajustes energéticos nos processos. E é um trabalho bem profundo e que eu consigo te explicar isso em 10 minutinhos, tá bom? Então fica aí a dica para quem é advogado, quem conhece pessoas que estão com problemas na justiça. Eu tenho resolvido muitas questões e acelerado litígios judiciais de diversas ordens através da apometria, tá bom? Então já fica aí essa dica preciosa para resolver essas questões. É um tratamento que a gente inclui a apometria, a gente inclui a leitura radiestésica, a gente inclui, se for necessário, um trabalho sistêmico de constelação familiar. Está tudo incluso dentro desse pacote. Eu explico isso para o advogado, eu explico isso para o cliente do advogado, eu faço essa apresentação, já tem um vídeo já gravado explicando sobre isso, e aí eu trago toda a compreensão e aí a gente inicia o processo. Olá, Natasha, Janice, Maria Lúcia, sejam muito bem-vindas aqui nessa Live Express. Bora trazer entendimento sobre a frequência, o que você precisa trazer de consciência para você manter a sua frequência elevada. Tudo no universo é baseado em frequência. Grava isso no seu coração, tá? Existem frequências baixas, frequências médias e frequências elevadas. Todos nós temos uma rede espiritual de amparo. Todos nós. Muitas vezes a gente não se conecta a elas. Isso aí é uma falha nossa. Mas eles estão sempre lá para nos orientar, sempre lá para nos proteger. E aí existem hierarquias de densidade mais baixa, que estão ligadas às energias da rua, são guardiões de rua. Existem entidades que estão numa faixa média, que são mentores, e existem entidades mais elevadas, estelares, que estão no nível mais elevado, em prol do coletivo. Hoje, por exemplo, a minha mãe, Silvia Nutano, vai facilitar uma meditação que vai trabalhar com esses mentores mais elevados, hoje às 19h15. Eu já te convido para que você possa participar, tá bom? Vai ser de grande valia. E o nosso planeta está precisando de muita oração, viu? O nosso planeta precisa de muita, mas é muita oração em prol da paz. E essa meditação ela vai ajudar a elevar a psicosfera, que nunca esteve tão baixo por conta de guerras, por conta de densidade, de frequências baixas, por conta da disseminação e de guerras que estão acontecendo ali naquela região do Oriente Médio. Então, é necessário que nós possamos ser mais ativos. É fundamental que nós possamos ser mais proativos. O lado contrário da luz, ele não é mais forte do que o lado da luz, mas ele acaba sendo mais ativo e mais persistente. E aí ele dá uma falsa sensação de que ele é mais forte. Não é. Não é. Ele não tem força quando você enfrenta. Mas se você não enfrentar, ele vai querer crescer e ele vai querer ganhar território no grito. Literalmente no grito. Olá, Dinélida. Boa tarde. Seja muito bem-vinda. Vamos lá. E se você tiver perguntas, você pode trazer aqui, tá? Olá, Otton. Seja muito bem-vindo, querido. Estou aqui aceitando e estou convidando, tá? Falta você entrar.
Bora aqui comigo. Então, quando você entende que tudo é frequência, você começa a entender que quando você baixa a sua frequência, quando você acaba gerando um cenário que você mesmo se auto-boicotou, se auto-sabotou, seja por conta de uma tristeza, seja por conta de uma frustração, uma raiva, você mesmo baixa a sua vibração. Eu estou falando isso também para mim, tá? Eu também estou em vigilância, porque vira e mexe eu também dou umas escorregadas. Então, é um processo contínuo de amor e consciência. Auto-amor e autoconsciência. Então, é importante você se conhecer para você mapear onde que está o seu tendão de Aquiles. Então, eu peço que você pegue um papel e caneta agora para você anotar num caderno. Por que não no celular, Daniel? Porque você está vendo a live agora. E se você for pegar, você vai sair da live. Então, você não vai conseguir pegar o conhecimento, tá? Então, é importante que você possa pegar um papel e caneta e anotar isso daí para o seu processo de tomada de consciência, tá bom? Então, anota isso, por gentileza. Quando você entra em vigília de mantras, quando você entra em meditação de mantras, de mudras e de pranayamas, essas três ferramentas que eu acabei de falar, você consegue elevar a sua frequência. Vamos entender isso com muita clareza e fica comigo até o fim para você compreender. Então anota no caderno, um caderno de anotações ou na sua agenda, essas três ferramentas. Mantras. Mantras são entoações que você utiliza o cardíaco e o laríngeo e você faz em mantrações. Quando você faz essa mantração por 2, 5, 10 minutos, isso já faz uma elevação da sua frequência. Mantras, tá? Pranayamas. Existem diversos tipos de pranayamas. O que são os pranayamas, Daniel? São respirações poderosas e potentes que fazem com que nós venhamos elevar a nossa frequência, tá? E existem também os mudras, que são posturas como essa, posturas como essa, posturas como essa aqui, eu cruzo, posturas como essa, que ajudam a trazer um processo de empoderamento, ok? E elevação de frequência. Então, essas três ferramentas, eu poderia fazer uma live de cada uma delas. Se você quiser, se você tiver interesse, comenta aqui embaixo qual desses três assuntos você teria interesse em eu fazer uma live no futuro. A quantidade de pessoas que comentar e a quantidade de pessoas que votar, eu vou fazer uma organização futura a partir dessa quantidade de pessoas que trouxer essas demandas. Tanto aqui na live, quanto também lá no grupo de avisos. Quem já está no grupo de avisos, você vai perceber que eu tenho feito enquetes, pelo menos uma vez por semana, para saber o que é que você quer saber mais, o que é que você gostaria de trazer mais de conteúdo para o seu processo individual, certo? E se você ainda não está no grupo de avisos, eu te convido a você já me seguir e você ativar o grupo de avisos. Como é que eu faço isso? Só escrever aqui nos comentários, depois de me seguir, a palavra grupo. E aí você vai entrar no grupo de avisos, o Dan, o meu assistente virtual, ele vai te enviar uma mensagem automatizada e você não se assuste com isso, tá? Não é golpe, fique tranquilo. Ele vai entrar em contato com você logo depois que você escrever aqui a palavra grupo e aí você vai entrar e vai poder clicar no link de acesso, ok? Mudras. O que são mudras? Repito sim. Vamos lá. Mantras são entoações que você faz de alta vibração, tá? Pranayamas são respirações de empoderamento energético. Pranayamas são respirações que trazem uma grande quantidade. Se você estiver acompanhando a minha aula gratuita que eu faço na segunda-feira, vira e mexe eu faço uma meditação no final da aula com algum tipo de pranayama. Quem tem me acompanhado, as últimas aulas que eu tenho feito, a Nalu, a Eliedna e outras pessoas mais, acho que a Thaís também, a Ednélida, aliás, a Ednélida, a Nalu, a Thaís, que já assistiram as aulas gratuitas na segunda-feira, que eu faço a cada 15 dias, devem ter percebido que junto com a meditação que eu faço,
eu também faço algum tipo de respiração. Essas respirações, elas são pranayamas. Elas têm uma base fundamentada, não é uma coisa de achismo, entendeu? Aliás, tudo que eu faço tem uma fundamentação teórica energética. Então, vai e segue porque vai ser bom, tá? Eu sou terapeuta há 18 anos e compartilho com você conhecimentos e experiências para te ajudar no seu processo de despertar espiritual. Então, se você tem um desejo real de se transformar, já me segue, compartilha essa live aqui com o aviãozinho e entra no grupo de aviso, porque vai ser de grande valia o seu processo de transformação. Então, eu falei de mantras, eu falei de pranayamas, e agora os mudras. E o que são os mudras? Os mudras são posturas que você faz com as mãos para que você possa ajustar as suas conexões energéticas. Para você que não sabe, no chakra das mãos existe energia. As mãos, a região palmar, existem chakras secundários. E nas pontas dos dedos existem microchakras também, em cada parte. Se você não sabia, você está sabendo agora, certo? Não é só na região da coluna que tem os chakras. Na palma das mãos também tem chakras secundários. E na ponta dos dedos também tem chakras secundários, certo? E aí quando você faz, por exemplo, esse mudra aqui, ó, de conexão, e você traz para o seu cardíaco, isso é um mudra de conexão com o seu cardíaco. É um mudra de gratidão. Quando você faz esse mudra junto com algum mantra, como por exemplo o mantra Om, vamos fazer isso junto? 3 vezes para você sentir. Junta as suas mãos, respira profundo e solta profundo pela boca. Respira fundo, inspira fundo. Mais uma vez, terceira vez, inspira. Normalizando a respiração. Se você for perceber, o que é que você sente? Comenta aqui embaixo. O que você sente ao você entoar o mantra Om 3 vezes? O que eu sinto? Vou falar baseado na minha experiência. Eu sinto uma conexão profunda no cardíaco, eu sinto uma entoação no laríngeo e eu sinto uma reverberação de frequência em todo o ambiente que eu estou, certo? Como antes de cada live que eu faço, eu me conecto com os mentores espirituais através de um procedimento chamado ancoramento, eu sinto que isso vai pulsando a nível multidimensional em vários locais. Principalmente onde você está. E aí você percebe que o dispositivo móvel, o celular, ele se torna um portal de conexão elevada de frequência. Os mentores espirituais falam que os dispositivos de televisão, de computador e de celular, eles podem se tornar dispositivos de transmissão tanto de frequências positivas quanto de frequências negativas. E compete a você vigiar o que é que você está acessando. Nesse momento, você está se permitindo acessar conteúdos de elevação de frequência através desse conteúdo. Mas a grande maioria, o grande volume e tempo disponível em televisão e também na internet acaba sendo de baixa de frequência. Então, compete a você ficar atenta sobre isso, ok? Tá fazendo sentido para você? Comenta aqui embaixo se está fazendo sentido, tá? Então, se eu acabasse a live aqui, eu já teria dado como ganho essa live, porque eu acredito que se você praticar isso diariamente, você vai ter muitos benefícios, tá? E se você quiser vivenciar mais pranayamas, eu te convido a você entrar no grupo de avisos e você participar da aula que eu vou fazer, vou compartilhar na segunda-feira, tá? Essa aula, ela é uma aula muito potente, que eu vou falar sobre os potenciais da radiestesia para você, mulher empreendedora, e como que você pode utilizar a radiestesia na sua vida. Mesmo que você não sabe de nada de energia, eu vou te ensinar gráficos, ferramentas,
potentes que vão te ajudar no seu processo de transformação, tá? É uma aula gratuita que eu faço, onde o objetivo é eu compartilhar o conhecimento para que você não crie desculpas para você não se transformar. Você só não vai conseguir se transformar se você não se comprometer com você mesmo. E uma das regras da apometria somática é a minha parte como facilitador é de 10%. E os 90% são seus. A autorresponsabilidade pela sua vida, ela é sua. E a minha parte, como facilitador do despertar, é de compartilhar o meu conhecimento, que isso por si só já é muito valioso. Um conhecimento que você iria pagar centenas de reais se você fosse fazer um workshop comigo, particularmente, ou presencialmente aqui no Núcleo 12Ls, em Fortaleza. Tá? Principalmente com os preços dos workshops e palestras como estão elevados, né? E aí você pode perguntar assim, mas Daniel, por que você faz isso? Por que você entrega tanto conhecimento gratuitamente? Porque eu acredito que você pode se transformar. Eu acredito que quanto mais eu compartilho o conhecimento, mais esse conhecimento ele vai se multiplicar e ele vai se transformar em experiência na sua vida. Eu acredito que você pode se transformar, basta que você se permita, ok? Por outro lado, eu também trago a autorresponsabilidade, o princípio da autopercepção, onde esses fatores são inegociáveis. Beatriz, o horário é às 20 horas na segunda-feira, mas você só vai conseguir acessar essa aula se você estiver dentro do grupo de avisos, tá certo? Se você não tiver, você não vai receber o link e você não vai conseguir acessar. É um link fechado, exclusivo para quem está no grupo de avisos, tá bom? Maravilha, Nalu, maravilha. E ao você entrar no grupo de avisos, existe um e-book que eu compartilho lá na descrição do grupo. Você precisa preencher um formulário para que eu possa te conhecer mais. E ao você preencher esse formulário, você vai me ajudar a eu poder te ajudar. E esse formulário eu vou te conhecer um pouquinho mais, eu vou saber as suas necessidades, as suas demandas, tudo aquilo que você gostaria de destravar na sua vida, seja na área afetiva ou profissional, ou saúde, ou mediunidade, ou tudo isso junto e misturado, e com isso você fazer um movimento de transformação real, certo? E se você estiver realmente comprometido com você, eu pego na sua mão e a gente vai juntos. Mas quem vai fazer o esforço vai ser você. A gente só vai caminhar lado a lado para que eu possa te orientar. Eu ser o seu mentor de transformação. Ok? Ficou claro isso? E aí eu tenho um e-book que está disponível lá na descrição do grupo de avisos. Tem um e-book sobre os mantras que eu mais vivencio no meu dia a dia. Ontem mesmo eu estava escutando esses mantras. A minha playlist que eu mais escuto, eu vou compartilhar, vou abrir a caixa preta da minha vida pessoal para você, compartilhando os mantras que eu mais escuto no meu dia a dia. Eu fiz um e-book para isso, explicando a tradução desses mantras, explicando a entoação desses mantras, a tradução do sânscrito para o português e o link que está lá no e-book de cada um de 7 mantras potentes. Se você escutar um por dia, você já vai ter um grande ganho. Basta que você escute por 10 minutos. E ali tem 7 mantras poderosos, muito potentes, e você vai ter esse acesso ao você entrar no grupo de avisos e você, com isso, ter esse material de qualidade, tá bom? Basta você entrar e ir na descrição, preencher o formulário e você vai receber isso gratuitamente. Se você tiver dificuldades ao tentar fazer esse movimento, basta você falar comigo e com isso você tirar qualquer eventual dúvida, caso você seja nova no grupo ou não tenha muita habilidade com tecnologias digitais como o grupo de WhatsApp, tá bom? Mas tá bem fácil, tá bem acessível para que você possa obter o máximo de benefícios. Beatriz, os comentários só ficam desativados quando a pessoa não me segue, tá? É uma ferramenta de segurança da plataforma. Quando você começa a seguir, você já consegue ter os comentários como você já está tendo os comentários já ativados. Tanto é que eu estou conseguindo ler
o seu comentário e estou conseguindo, inclusive, postar aqui na caixinha de perguntas. Tá bom? Dúvidas, perguntas? Olá, Sarita, tudo bom? Muito boa tarde, seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda você que está chegando agora. Você que não me conhecia, eu sou Daniel Râmido, sou terapeuta holístico e sou especializado em atender terapeutas e mulheres empreendedoras, empresárias. Pessoas que querem destravar sua vida financeira e afetiva e querem ter um despertar mediúnico, ter um despertar em uma conexão de sintonização interna. Tá? Eu e Silvio Nutana, nós fazemos um trabalho chamado Sintonia Quântica com os mentores espirituais, que acontece nas sextas-feiras, unicamente nas sextas-feiras de manhã ou à tarde, e nós buscamos atender diversos casos desconhecidos. Sabe aquelas coisas bizarras que você não consegue ter explicação lógica? No Sintonia a gente consegue resolver e destravar através de uma medição radiestésica, através de um trabalho de apometria e através de incorporação com mentores espirituais. Tudo isso numa sessão só, de 1h30, a gente consegue destravar o que de repente a pessoa estava travada por anos da vida dela e fazer cirurgias espirituais, destravar questões desconhecidas e fazer um processo de avanço gradativo e expressivo. É um trabalho muito potente que eu recomendo que você possa vivenciar isso pelo menos uma vez na sua vida, tá? Vamos aqui ver se tem mais alguma pergunta. Então, ficou claro sobre essas 3 ferramentas? Eu acredito que sim, né? Como que as emoções reprimidas reduzem e baixam a vibração? As emoções, elas acabam tendo um processo nocivo quando elas estão numa frequência baixa. Se você acessa a raiva, se você acessa o medo, se você acessa a frustração, se você acessa qualquer tipo de frequência baixa, você vai acessar frequências baixas. Existe inclusive um gráfico que eu criei de radiestesia, que a gente consegue mapear, inclusive, qual é o tipo de frequência mais predominante, mais recorrente que a pessoa está acessando. E com isso trazer uma cirurgia de consciência para ela, para que ela possa entender aonde que ela está se auto-sabotando. E essa autossabotagem, minha amada, isso gera um processo chamado auto-obsessão. E a auto-obsessão, ela só é corrigida com cirurgia de consciência. Essa aula aqui que eu estou trazendo através dessa live já está fazendo uma cirurgia de consciência. Entende? O que eu estou falando aqui para você é o que eu falaria num atendimento individual. Não tem diferença nenhuma. Então, o primeiro passo é você identificar aonde que você está vibrando as suas emoções. Onde você está vibrando com mais frequência, internamente, ali você está vibrando a nível energético. Maravilha, Beatriz. Show de bola. Agora deu certo. Ok? Ficou claro isso? Vamos para frente. Quando você vibra num padrão emocional, você está vibrando num padrão energético também. Então, está tudo muito interrelacionado. Entende? Quando você traz essa consciência, você nunca mais fica reclamando da vida aleatoriamente. Você nunca mais fica se maldizendo nem amaldiçoando as pessoas. No Oriente Médio, existe uma tradição que eu acho muito ruim, muito negativa, que as pessoas lá, elas têm gírias e jargões de toda hora amaldiçoar os outros. E isso é muito denso, entende? Eles têm um hábito de ou eu te amaldiçoo ou eu te abençoo. Não tem um ponto intermediário. E esses processos de maldição que a pessoa joga uma praga, isso entra como um campo de magia. Só que isso entra como uma magia mais densa, porque não precisou matar uma galinha nem acender uma vela para fazer o mal. A pessoa, ela utilizou a forma pensamento decretada com muita carga emocional. Quando você faz um decreto com uma carga emocional muito forte, isso se torna uma maldição. Entendeu? Então você precisa vigiar os seus pensamentos para que você não acabe fazendo isso nos seus formas de pensamento e decretos. E isso é muito comum, principalmente em relacionamentos familiares e relacionamentos afetivos. São os casos que eu mais tenho, situações como essa que eu estou falando. E se você tem
situações, questões, pendências, mágoas e ressentimentos de ex-relacionamentos ou de familiares, eu sugiro de coração que você comece a exercitar o perdão e a liberação, certo? E para isso, isso é um tratamento que vai pegar aí de 5 a 10 sessões terapêuticas para que a gente possa ir limpando camadas do seu processo individual. E eu tenho aberto 5 sessões diagnósticas para que eu possa conversar com você e ver o seu caso, quantas sessões de tratamento vão ser necessárias com a apometria, quantas sessões vão ser indicadas com o Enneagrama, que é uma outra ferramenta, e com isso a gente poder trilhar um cenário de mapeamento. Dentro da metodologia que eu utilizo 4 ferramentas, e aí eu vou direcionando qual é a necessidade mais forte da pessoa naquele momento. Você trabalhar uma limpeza emocional, você trabalhar uma limpeza espiritual, você trabalhar uma tomada de consciência cognitiva, comportamental, que está ligada à personalidade, você trabalhar uma memória somática, que já está no corpo, através de couraças. Existem várias abordagens e eu vou direcionando isso individualmente para que a pessoa ela possa ir destravando a vida dela, principalmente a parte de saúde e financeira. E também eu iniciei publicamente um trabalho para casais. Então, eu e a minha parceira, nós estamos facilitando um trabalho para casais, direcionado para você que de repente está com problemas na sua relação e que não quer fazer mais parte daquela estatística triste de casais que se casam e se separam dentro de 2 a 3 anos. Então, se você tem um desejo de sair dessa triste estatística, eu recomendo que você comece a trabalhar a sua relação já agora, de forma preventiva. Você não precisa deixar que a sua relação fique ruim, que ela fique fria, que ela fique sem sal, sem gosto, para que você comece a olhar para isso. O erro de muitos casais, principalmente aqui no estado do Ceará, aqui em Fortaleza, é que muitos casais começam a buscar terapia para casal quando a relação ela já está desandada há muito tempo, ela já está ruim há muitos anos. E aí a relação ela fica totalmente sem gosto, entende? E isso é o que você deve evitar. Evitar qualquer processo que possa te atrapalhar a sua relação. Só quem sabe o que é isso, sabe o que é vivenciar uma relação ruim com uma pessoa que você não gosta, que não quer por muitos anos. Ninguém merece isso. Então, ou você e a sua relação se transforma junto com seu parceiro, ou é melhor que cada um siga o seu caminho sem você ficar sofrendo por mais 2 a 5 anos. Porque as pesquisas mostram, não sou eu que estou falando, são as pesquisas que mostram que antes de um casal se separar, ele fica meses e meses sofrendo, às vezes anos sofrendo, por conta de tradições, por conta de filhos, por conta de bens, patrimônios, por conta de uma sociedade, e isso pode ser ressignificado. A ideia é você olhar para a relação com um outro olhar, com mais significado, certo? Eu vou falar sobre esses assuntos mais para frente em outras lives, inclusive fazer uma aula gratuita sobre esse tema que vai te ajudar bastante na sua caminhada, tá bom? Muito bem. Então, o objetivo dessa live era esse, trazer consciência, com amor e consciência, primeiramente a mim, antes de eu levar isso para o outro, certo? E com isso, você poder ter ferramentas poderosas para que você possa se transformar. Nalu, tranquilo, você está no melhor momento para você se transformar, que é o momento de você, nessa transição de estar solteiro, você elevar o seu gradiente de consciência e frequência para que você atraia um relacionamento saudável, uma pessoa que seja respeitosa, que seja fiel, que seja dentro dos parâmetros que você deseja cocriar, para que você atraia exatamente esse tipo de pessoa que você está desejando cocriar na sua vida. E o mais importante, você se permitir estar aberta para um novo relacionamento. Porque às vezes o último ou a sucessão de relacionamentos foram tão dolorosos, foram tão traumáticos, que muitas vezes inconscientemente eu não quero mais vivenciar uma relação, porque eu acredito que ela vai ser mais uma relação triste, dolorosa e de sofrimento. Entendeu? Então, você está no melhor momento para trabalhar suas feridas emocionais, se existirem, e com isso, você ressignificar isso. Tá bom? Então é isso, eu vou ficando por aqui.
Eu acredito que deu para trazer muita tomada de consciência. Desejo que você tenha uma excelente tarde. E amanhã, nesse mesmo horário, eu vou estar por aqui novamente, 1h30 da tarde, para mais uma live express, ok? Então já te convido a você entrar no grupo de aviso para você participar da aula que vai ter agora, dia 23 de março, segunda-feira, às 20 horas, tá? Então entre, se você gostou dessa live, imagine uma aula de 1 hora com slides, com uma meditação no final, com pranayamas, com mantras, com uma série de benefícios que você vai ter. Você vai gostar muito e vai ser muito poderosa. E eu tenho certeza que o meu propósito vai estar se alinhando com o seu propósito, que é te ajudar no seu despertar espiritual e na sua missão de autoconhecimento. Ok? Um forte abraço e até amanhã. Tchau, tchau. Beleza, Sabrina? Tamo junto. Até amanhã. E até a aula de segunda.